A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Através da Palavra. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo essencial para a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus. O que será que é? Vamos falar sobre o que é a oração, por que ela é tão importante e como podemos nos aproximar de Deus por meio dela. Fique comigo e nós vamos estar descobrindo tudo sobre a oração. O que é a oração? A oração, uma definição mais simples para que todo mundo possa entender, a oração é a comunicação direta entre nós e Deus. É um meio que nós usamos para falarmos com Ele, expressar os nossos sentimentos, pedidos, agradecimentos. Nós buscamos às vezes uma direção também no meio dessa oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos, como muitas pessoas pensam. Isso, quero aquilo, quero. Não, é um diálogo, uma conversa. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, Jesus ele nos ensina a orar como o famoso Pai Nosso. Um modelo de oração que cobre adoração, pedidos, perdão e a proteção. Portanto, orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração é uma demonstração de dependência e confiança em Deus. Ela pode ser feita em qualquer lugar. Qualquer lugar onde você estiver, você pode fazer uma oração. Na sua casa, na igreja, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Não é uma maneira certa de orar, mas Jesus ele nos deu a diretriz para que nossas orações sejam sinceras e alinhadas com a vontade de Deus. Exemplos de oração na Bíblia. A oração de Jesus no Getsemane, onde nós vamos ver em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46. Jesus, antes de ser crucificado, ele orou no jardim do Getsemane, pedindo força para cumprir a vontade de Deus. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vai ser no versículo 42 de Lucas 22. Uma lição que nós podemos tirar com isso: Jesus ele nos ensina a submeter nossos desejos, a nossa vontade com a vontade de Deus. Mesmo em momentos difíceis, a oração nos ajuda a encontrar força para fazer o que é certo. Também tem a oração de Davi, no Salmo 51, que após Davi pecar, ele fez uma oração de arrependimento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A oração é um meio de buscarmos o perdão de Deus. Não importa qual grande seja o seu erro. Quando nos arrependemos, sinceramente, Ele nos perdoa. Também tem a oração de Ana. A oração de Ana é em 1 Samuel, no seu capítulo 1, no versículo do 9 até o versículo 11. A mãe de Samuel. Ana, que não conseguia ter filhos, era uma mulher que era infértil, que ela orou a Deus, pedindo um filho. A sua oração foi ouvida e Deus lhe concedeu Samuel. Nós vamos ver que a oração ela pode ser um clamor do coração. Deus ouve até mesmo nossos pedidos mais profundos e pessoais. Porque nós vamos ver que quando ela estava orando, ela não tinha nem força mais para estar falando. Mas Deus ele contempla o teu coração. A intenção dela era falar com Deus. Mas pela tristeza, pela dificuldade, pelas afrontas que ela estava passando, ela não conseguia falar. Mas Deus ele escuta o teu coração, ele escuta as tuas lágrimas. A importância da oração na vida cristã. A oração é que nos mantém conectados a Deus diariamente. Ela nos ajuda a ter intimidade com Deus. Quando oramos, estamos criando um relacionamento mais profundo com Ele. Como em qualquer relação. Quanto mais conversamos com Deus, mais próximos ficamos dele. Porque não tem uma relação sem ter conversa. Não tem uma relação sem ter comunicação. Buscar direção em momentos de dúvida, a oração é a chave para entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Receber paz através da oração. Em Filipenses, no seu capítulo 4, diz: não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações aí as suas mentes em Cristo Jesus. E também,
Filipenses, seu capítulo 4, do versículo 6 ao 7. A oração é um antídoto para a ansiedade. Quando entregamos nossos medos a Deus, Ele nos dá a paz em troca. Nós vemos isso nesse texto. Então, se você está ansioso, se você está inquieto, preocupado, faça uma oração. Entrega para Deus as tuas preocupações. Entrega para Deus a tua ansiedade. Como nós devemos orar? Jesus nos deixou alguns princípios importantes sobre a oração. Ore em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus nos encoraja a buscar a Deus em oração pessoal, em um lugar onde possamos nos concentrar e abrir nossos corações sinceramente. Ore com sinceridade, não por repetições. Em Mateus capítulo 6 também, no seu versículo 7, Jesus nos ensina a evitar oração repetitivas e vazias, que são feitas apenas como formalidade ou por costume. Ele disse: e orando, não usei vãs repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Então não é muitas coisas que você tem que falar, não é muitas repetições. Eu vou repetir. Nós vemos aqui o texto agora, em Mateus, que não temos que orar repetindo. Nós vamos ver que tem religião que ensina que temos que fazer 10 vezes a mesma oração, ou mais. Mas o próprio Jesus, ele fala que nós não devemos orar dessa forma. A oração não deve ser algo mecânico ou automático, como se apenas repetir palavras fosse suficiente para alcançar a Deus. Não. E não é a quantidade de palavras que importa, mas a sinceridade do coração. Deus quer que falemos com Ele de maneira genuína, sem fórmulas, sem textos prontos, mas com honestidade, expressando o que realmente sentimos e pensamos, expressar todos os nossos sentimentos que nós estamos sentindo. Não é errado orar pelos mesmos motivos várias vezes. Não estou falando isso para você ou parar de orar pelo que você tanto deseja, para você parar de orar pelo tanto que você pede por algo para Deus te livrar, para Deus te abençoar. Não estou falando isso. Mas nós devemos evitar a oração que se torne apenas uma recitação sem vida. Cada oração é uma conversa com o Pai. E Ele deseja que essa conversa seja autêntica, seja honesto com Deus. Não precisamos usar palavras complicadas. A oração deve ser honesta, vinda do coração, sem máscara. Deus conhece nossas necessidades e desejos antes mesmo de falarmos. Então, Ele espera que sejamos verdadeiros em nossa comunicação com Ele. Persistência. Em Lucas, no seu capítulo 18, Jesus contou a parábola da viúva persistente para nos ensinar e nunca desistir de orar, mesmo quando a resposta parece demorar. Isso nos mostra que a oração e também é um exercício de fé, confiança e esperança. Às vezes nós esperamos pela resposta, mas não é naquele momento. Mas continue orando, continue intercedendo, continue falando com o Pai. Isso foi o que Deus me passou. Queria desde já de agradecer a cada um que ficou comigo até o final desse vídeo. Então o que eu quero falar para vocês nesse encerramento desse vídeo é: a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu para nos aproximarmos dele e vivermos de acordo com a sua vontade. Através da oração podemos encontrar a paz, a direção e experimentar a presença dele em nossas vidas. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a orar cada vez mais, a confiar em Deus de todo o teu coração. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal através da palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.